É isso aí, pessoal. Acabou o primeiro momento do Dia da Vergonha. O dia que começou o julgamento com uma grande injustiça em relação ao Bolsonaro, o dia em que nós já sabemos o resultado, mas nós não podemos deixar de acompanhar, de gritar por justiça, de reclamar em relação à injustiça. Eu vou fazer para vocês agora um resumo breve aqui do dia. Como que começou esse Dia da Vergonha, esse julgamento da vergonha? Começou com o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, abrindo a sessão. Ele preside a primeira turma no STF. E em seguida, ele passou a palavra para Alexandre de Moraes. E o que Alexandre de Moraes fez? Ele antecipou o seu voto. Ele fez um discurso político. Ele disse que não é possível uma política de apaziguamento com golpistas, indicando que ele vai condenar todo mundo. Ele ainda se defendeu das sanções e da pressão americana, disse que soberania não se negocia. E depois de ele dizer que ele não negocia a soberania, o que aconteceu? Ele recebeu a seguinte resposta no Twitter de um conselheiro do Trump, o Jason Miller, que disse: Estados Unidos não negocia com terroristas. Essa foi a resposta do Jason Miller. Depois de Alexandre de Moraes fazer seu relatório, entra em cena a acusação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que fez a sua manifestação, a sua sustentação oral. O Gonet, ele fez o de sempre aí, mas ele cometeu um ato falho. Ele disse que golpe só não aconteceu por conta da fidelidade do exército. Com isso, ele confessou que não houve tentativa de golpe. O Gonet insistiu que fazer lives, reuniões, comentários críticos ao processo eleitoral seria uma tentativa de golpe de Estado. E ele continuou não conseguindo fazer a ligação entre a suposta trama golpista e o 8 de janeiro. Depois disso vieram os advogados, começando pelos advogados, dois de Mauro Cid, que dividiram o seu tempo. Mauro Cid fala primeiro, por meio do seu advogado, porque ele é um colaborador, ele é um delator, então ele é visto como quase uma acusação, e a defesa sempre fala por último. Aí os advogados do Mauro Cid focaram em mostrar que a colaboração foi voluntária e que é válida, e que ele contribuiu para a acusação. Chegaram a dizer que sem delação não haveria denúncia. Objetivo aí de evitar que o Cid seja condenado a mais de 2 anos de prisão e perca patente e o salário do exército, que inevitavelmente vai acabar acontecendo sim. Ele vai perder patente, vai perder o salário do exército, vai ser condenado a uma pena maior certamente. Depois do advogado Mauro Cid, que teve aí os dois dividiram o tempo de 1 hora para falar, aí começaram os advogados, os outros réus desse primeiro processo do núcleo duro da suposta trama golpista. São 8 réus, então, descontado o Mauro Cid, a gente tem aí 7 réus a partir dele, e veio o advogado de Almir Garnier, o Demóstenes Torres. Gente, esse advogado aqui, a gente ficou no chat aqui dando risada, porque teve até gente que falou assim, olha, o cliente dele vai reclamar no Procon. Por quê, Deltan? Porque o Demóstenes Torres ele gastou 20% do tempo simplesmente para elogiar os ministros. Ele virou meme, virou motivo de piadas e chacota nas redes sociais. Foi absolutamente surreal. Ele fez ali um stand-up de comédia em vez de uma defesa técnica do cliente. Disse absurdos, como, por exemplo, Lênio Streck para o Supremo Tribunal Federal no lugar do Barroso, se ele se aposentar. Apresentou alguns argumentos de defesa que se perderam ali na palhaçada geral da sustentação oral dele. Esse foi aí o advogado de Almir Garnier, que foi o segundo réu que teve a sua defesa apresentada perante o Supremo. Depois veio o Omar Novak, advogado do Anderson Torres, que foi o mais técnico, firme, sóbrio, elegante de todos, de longe, sem comparação. Só de você ver o modo como ele apresentava, o modo como ele examinava as provas, apresentava os argumentos, todo mundo viu ali que é um advogado completamente diferenciado em relação ao nível dos outros advogados. E o resumo geral da ópera aí. A maioria dos advogados mais preocupada em apaziguar os ministros, em se colocar como amigos da corte, democráticos, avessos ao bolsonarismo e ao extremismo, do que de fato em desmontar a acusação com fortes argumentos técnicos e mostrar as falhas e erros da acusação. A nobre exceção aí foi o advogado Elmar Novak, do Anderson Torres. E enquanto isso acontecia aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a gente via em paralelo um tagalha-ferro lá na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, detonando o ministro Alexandre de Moraes, trazendo à tona fatos gravíssimos, como, por exemplo, o fato de que naquela operação policial feita contra os empresários bolsonaristas, que tinham trocado mensagens num grupo de WhatsApp, expostas numa reportagem de imprensa,
e foram feitas buscas e apreensões com base simplesmente na matéria jornalística. Depois das críticas que vieram sobre a decisão do ministro, o ministro teria corrido e pedido para ser produzido um relatório com data retroativa para embasar a sua decisão, o que é gravíssimo. Se isso aconteceu, isso vai ter que ser investigado, apurado. Se isso aconteceu, tem um crime aí de falsidade ideológica, tem uma imensa de uma fraude processual como uma estratégia aí de trabalho de uma guerra contra o bolsonarismo. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Pessoal, esse foi o resumo do primeiro dia. Amanhã tem mais. A gente retorna, então, amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã. Nós esperamos vocês todos amanhã, 9 horas da manhã, para a gente seguir analisando com vocês, acompanhando o julgamento, entendendo o que está acontecendo. Eu tenho me empenhado aqui para responder as dúvidas de vocês, que vocês mandam aqui no chat. Sigam aqui mandando as dúvidas e compartilhem a minha mensagem para que todo mundo possa entender a grande farsa que está acontecendo. Essa farsa que é esse julgamento precisa ser desnudada. Então mande suas dúvidas, compartilhe o link, deixe o seu like para mais gente alcançar essa mensagem. Quando você coloca o seu like, você espalha essa mensagem para mais pessoas, você está dizendo que é relevante isso para o algoritmo, ele vai mandar mais esse tipo de conteúdo para você e vai mandar para outras pessoas. Essa é a grande razão. E não esquece, se você ainda não conhecia aqui o canal, aqui é a sua casa, se inscreva, você é muito bem-vindo e você é convidado também a se tornar membro do canal para apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho, receber conteúdos exclusivos e ter prioridade nas respostas às suas mensagens. Muito obrigado pela sua companhia ao longo esse dia de trabalho, aí, acompanhando esse julgamento, essa farsa da trama golpista. E amanhã tem mais. Aguardo vocês amanhã, 7 horas da manhã. Vamos acompanhar esse julgamento até o final, desnudar todos os absurdos e logo, logo começam os votos, que é o momento mais esperado do julgamento. Já esclareci aqui hoje nas dúvidas, por exemplo, qual é a ordem da votação dos ministros, o que acontece se o Fux pedir vista, mas amanhã tem mais. Quem sabe você tem uma dúvida aí, você traz amanhã ao longo da nossa live e a gente responde para você. Um grande abraço, uma boa noite, um começo de semana abençoada e que a gente possa seguir lutando com a voz da nossa garganta, com a força dos nossos dedos e braços e de joelhos dobrados, porque a gente precisa e muito orar pelo nosso país. Um grande abraço e até amanhã. Donald Trump acompanhará o julgamento do Bolsonaro e pode reagir com sanções em tempo real. Hoje nós vamos começar o dia com uma notícia que vai renovar as nossas esperanças em um momento sombrio. Porque amanhã, no dia 2 de setembro, vai começar o julgamento do Bolsonaro e dos demais réus da suposta trama golpista, tudo lá no Supremo Tribunal Federal. Então, bom dia, meu bom dia para você. Que você e sua família tenham uma segunda-feira e uma semana abençoadas e abençoadoras. Esse jeito, aliás, é um princípio bíblico, eu sempre falo isso para vocês, abençoado e abençoador por quê? Porque nós somos abençoados para abençoar. Você encontra isso na Bíblia desde lá o comecinho, Gênesis, quando Deus fala com Abraão lá no capítulo 12, versículo 3 e diz o seguinte: por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. A mesma ideia está em toda a Bíblia, quando Jesus diz, por exemplo, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então vamos agora direto ao assunto desse nosso encontro com justiça, mas de novo, que você possa ser abençoado nessa semana e abençoar as pessoas ao seu redor. Então vamos lá. Eu não sei se vocês viram isto aqui, mas o STF vai oferecer, olha só, uma meditação aos ministros na véspera do julgamento do Bolsonaro. Vamos meditar nós aqui, pra gente não reclamar do desperdício do dinheiro público dessa vez, olha, porque agora tudo indica que os ministros vão realmente precisar e precisar mesmo disso. Porque olha o que disse aqui a Mariana Sanches na sua coluna no UOL. Estados Unidos podem reagir com sanções em tempo real durante julgamento do Bolsonaro. Confere aqui comigo essa notícia para você entender o que está acontecendo. Bom, essa semana a gente está aí já na antevéspera do começo das sessões do Supremo Tribunal Federal que vão definir os votos dos ministros em relação àquela cúpula da tentativa de golpe de Estado e do 8 de janeiro, cúpula que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. E hoje a Mariana Sanches trouxe para a gente uma notícia que está lá no UOL de que os Estados Unidos podem reagir com sanções em tempo real durante esse julgamento. Ela diz o seguinte, que fontes da administração Trump disseram reservadamente à coluna que acompanharão de perto as audiências do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. E não só isso, afirmaram que ainda que existe uma lista de opções em termos de sanções e tarifas contra o Brasil,
que poderão ser acionadas pelo presidente Donald Trump em tempo real, conforme os ministros da primeira turma do Supremo indiquem qual será o destino do ex-presidente brasileiro. O exato teor dessas medidas, no entanto, não foi revelado pelas fontes que disseram que sua entrada em vigor dependeria inteiramente da decisão de Donald Trump. Deltan, sanções em tempo real? O que isso significa? Olha, significa duas coisas. Primeiro, que Donald Trump vai estar acompanhando o julgamento momento a momento em tempo real. Segundo, lembrem do seguinte, todos os ministros da primeira turma do STF já perderam seus vistos e estão proibidos de entrar nos Estados Unidos, com exceção do Fux. Então, gente, novas sanções só podem significar uma coisa: Magnitsky neles, um após o outro, em sequência, como se fosse ali uma fila de dominós sendo derrubados. Flávio Dino votou pela condenação do Bolsonaro? Magnitsky nele. Carmen Lúcia votou pela condenação de Bolsonaro? Magnitsky nela. Cristiano Zanin votou pela condenação do Bolsonaro? Dale Magnitsky. E vai ser assim, votou, sancionou, votou, sancionou, votou, sancionou. O presidente Donald Trump ele vai mandar um recado muito claro de que acabou a tolerância dele com o que ele entende serem abusos e violações de direitos humanos praticados pelo STF no Brasil. Não só contra Bolsonaro, mas contra toda a direita. O julgamento da trama golpista é apenas o ápice desses abusos, que começaram lá atrás, em 2019. Olha aqui o leque de opções que o governo americano está considerando agora aplicar pro julgamento do Bolsonaro, que quem trouxe aqui foi a Mariana Sanches. A coluna apurou que há em discussão na burocracia de Washington a possibilidade de novas rodadas de cassação de vistos a autoridades brasileiras, sanções financeiras a outros integrantes do STF, Magnitsky neles, e uma nova edição da lista de itens brasileiros excluídos do tarifaço de 50% em vigor desde o último dia 6. E tem mais, gente. A própria Casa Branca convidou Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo para acompanharem o julgamento do Bolsonaro de lá, de Washington, do núcleo duro, lá nos prédios do governo, onde eles vão poder alimentar o entorno do Trump em tempo real com informações sobre o julgamento. Olha aqui, ó. De acordo com o Eduardo, a viagem servirá também para abastecer a Casa Branca com informações sobre o status judicial do seu pai e as discussões da corte. E aqui no nosso canal, eu vou trazer uma cobertura completa do julgamento. Vou transmitir tudo ao vivo para vocês e vou trazer comentários e análises posteriormente. Então vai se inscrevendo aqui no canal e clicando no sininho para você não perder nada do julgamento, porque a gente precisa compartilhar, se indignar, reagir, pressionar contra os absurdos, as injustiças que a gente vê hoje no Brasil sendo praticadas contra a direita e materializadas no líder maior da direita, que é o Bolsonaro. Hoje eu já vou publicar alguns vídeos para trazer um contexto, para você entender tudo o que vai acontecer, como que tudo será. E até o governo Lula, gente, já sabe que o Trump vai acompanhar o julgamento e que vai reagir. Vejam aqui comigo o que saiu lá na CNN. Governo Lula espera novas sanções de Trump após o julgamento de Bolsonaro. E o medo do governo é tão, mas tão grande, que Lula já resolveu fazer algo que ele não tinha coragem de fazer até agora. Ele acionou a lei de reciprocidade econômica contra os Estados Unidos, dando início a um processo que pode culminar com o Brasil respondendo às tarifas do Trump com medidas de retaliação brasileiras, como, por exemplo, tarifas sobre importações de produtos americanos, suspensão de concessões comerciais e investimentos, restrições relacionadas à propriedade intelectual, ou seja, pode derrubar até patente de produtos americanos. Você imaginou uma coisa dessa? Se o governo começa a derrubar patente, uma patente de um iPhone, de um medicamento, o que vai acontecer? As empresas americanas simplesmente não vão mais trazer coisa para cá, gera um ambiente de insegurança jurídica imenso, uma litigância, ações cobrando do governo federal milhões e milhões, ou seja, um caos pode acontecer pela frente. O resumo da ópera é, agora vai ser guerra total. Quem que você acha que vai vencer, hein? Vai ser o governo Lula e o STF ou vai ser Donald Trump? O que você tá achando aí das ameaças do Donald Trump? É um tic-tac, que nem tinha gente que falava antes da Magnitsky, tudo é tic-tac, ou vai ter mais Magnitsky aí pela frente, como a gente já adiantava que ia acontecer e que era questão de tempo? Me conta aí a sua opinião nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui à sua casa, clica no sininho para você não perder o próximo vídeo e para você acompanhar o julgamento. E como eu não podia deixar de fazer, eu quero convidar você para se tornar um membro aqui do canal, para você receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e para apoiar de forma mais próxima e intensa o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.